Olá, boa tarde, 15h02. Hoje, sexta-feira, 28 de março de 2025. Março é um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de colo do útero. Para marcar essa data, diversas entidades médicas promovem a campanha Março Lilás, iniciativa criada pelo Ministério da Saúde no contexto do Dia Internacional da Mulher. O objetivo é dar visibilidade à importância da prevenção e do diagnóstico precoce desse tipo de câncer, destacando medidas como a vacinação contra o HPV e a realização regular do exame Papa Nicolau. Embora o mês esteja chegando ao fim, o cuidado com a saúde é atemporal. Campanhas como essa servem para ampliar o debate e reforçar a necessidade de acompanhamento médico contínuo. Então, agora, para aprofundarmos esse tema, recebemos a doutora Cláudia Mota Assis de Lacerda. Ela é graduada em Medicina pela Universidade de São Francisco, realizou sua residência médica na Maternidade de Campinas e possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Associação Médica Brasileira, AMB. Além disso, é membro da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, área em que atua tanto no serviço privado quanto no público. Durante 17 anos, trabalhou em unidades básicas de saúde de Campinas e desde 2021 é uma das médicas responsáveis pelo serviço de patologia do trato genital inferior e colposcopia da Prefeitura Municipal de Campinas. Nesse serviço, ela realiza diagnóstico, tratamento e acompanhamento de alterações no colo do útero, com ênfase na colposcopia, um exame ginecológico complementar que permite avaliar detalhadamente o colo do útero, a vagina e a vulva. O procedimento é essencial para identificar lesões causadas pelo HPV e contribuir para o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero. Doutora Cláudia, muito obrigado por sua presença. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Boa tarde, Bruno, ouvintes da Estrela FM. Eu que agradeço o convite e a oportunidade para a gente falar desse assunto tão importante. Para a gente, então, já começar a falar sobre o conceito da campanha Março Lilás, ela tem contribuído, doutora, para dar visibilidade, para conscientizar sobre o câncer de colo de útero e, além do mais, né, sobre a importância da preservação? Essa campanha, como você mesmo diz, eles utilizaram do mês comemorativo da mulher, né? Para a gente conscientizar com a questão do autocuidado, de fazer exames, de fazer rastreamento, porque sim, com certeza contribui o Março Lilás, porque a importância disso é conscientizar, porque o câncer do colo do útero, ele pode ser evitado. Sim. E quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de colo de útero relacionado ao HPV? Ótima pergunta, Bruno. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que contextualizar que o HPV, que é o vírus do papiloma humano, ele é um vírus muito comum, né? E o HPV sexualmente transmissível, ele tem um papel muito importante na causa do câncer do colo do útero. Só que o nosso sistema imunológico geralmente impede a evolução para os danos. Então, assim, vamos dizer que o primeiro fator de risco é só o ser mulher, né? Então, ser mulher é o fator de risco. Para vocês terem ideia, dados do INCA, o Instituto Nacional de Controle de Câncer, mostra que 80% das mulheres vão ter contato com o HPV em algum momento da sua vida. É alarmante, né? Não é? Uhum. E aí a gente tem que também, por informação, saber como esse HPV é transmitido, né? Vamos pensar com a transmissão do HPV, ele é por contato íntimo, de pele a pele, pele com pele infectada, tendo ou não penetração, né? E aí vamos falar então que fatores que aumentam o risco. Então, o ser mulher. Daí não basta ser mulher. É importante ter algum outro fator também para a gente pensar que pode ser desenvolvido. Então, uma imunidade baixa, uma certa predisposição genética, ter comportamento sexual de risco. E também um fator determinante é a idade. Hoje a gente sabe que as mulheres com menos de 30 anos, o HPV ele pode
regredir espontaneamente. Sim. E depois dos 30 anos, o HPV tende a persistir. Aí é o grande problema. O grande fator de risco é a persistência do HPV. E não é qualquer HPV não, sabe? Porque existem mais de 200 tipos. Meu Deus, tudo isso. Que causam várias lesões. Mas o câncer do colo do útero é por persistência do HPV de alto risco, de alto grau. E esse é que é o problema. Existem sinais de alerta que as mulheres possam observar em relação à indicação da presença possível do câncer do colo de útero? É por isso que a gente fala de prevenção. Por quê? Quando o câncer do colo do útero está em estágios iniciais, ele é assintomático na maioria das vezes. Então, é o câncer silencioso, né? Agora, podemos pensar com algumas coisas que se sente, a mulher que sabe que não está fazendo a prevenção direito, nos casos sintomáticos, aquela mulher que tem sangramento pós-relação sexual, ficar atenta. E uma irregularidade de sangramento, aquele corrimento, a secreção vaginal que é anormal, ou até dor abdominal, né? Agora, vamos pensar também em situações de outras manifestações do HPV que não o câncer. Acho que é importante falar disso também, né, Bruno? Sim. Porque é um HPV não cancerígeno, mas que é altamente transmissível, ele pode dar aquelas verrugas, que o povo chama de crista de galo, condiloma, né? Tanto em homens quanto em mulheres. E surgiu uma dúvida agora. Por exemplo, se a gente frequentar banheiro público, tem como pegar sentando no vaso esse vírus ou não tem nada a ver? Sabe que as pacientes perguntam isso também, viu? E porque eu acho que daria até um alívio saber que isso é possível, só que não. É improvável. Improvável. Eu acho que todo mundo que frequenta um banheiro público também tem que ter um cuidado, não é? Ou de não encostar ou tal. Agora, se é muito azar pegar HPV dessa maneira, mas eu não posso dizer que seja impossível. Mas a pessoa tem que estar com a pele suscetível, ou com alguma lesão, alguma esfoliação, e ter alguém sentado ali com HPV e deixado partículas do vírus ali naquele momento. Então, é praticamente sexualmente transmissível mesmo. Pelos fluidos íntimos, é isso? Também, e também contato pele a pele. Não é só por fluido, não, é lesão mesmo. Tipo, se o homem tá com uma verruga e tem uma relação sexual com uma mulher, na relação já tem um certo atrito, e aí ela pode também pegar, ou vice-versa, tá? Certo. Antes de falarmos sobre os exames mais convencionais, eu gostaria de perguntar à senhora sobre possibilidade de rastreamento, detecção precoce, mapeamento genético. Ontem, inclusive, a EPTV fez uma matéria falando sobre isso, que em Indaiatuba estão iniciando, né, esse tipo de exame. Eu gostaria que a senhora explicasse pra gente como funciona, a efetividade do exame e o conceito que está por trás dele. Que bom, né, falar nesse assunto, e acho que eles estão realmente conscientizando no Março Lilás, mas é aquilo que você falou, é para todo ano. Sim. Vocês com certeza já devem ter ouvido em Papa Nicolau, né? Então, o Papa Nicolau as pessoas também chamam de exame preventivo, ou preventivo do câncer do colo do útero. Ele, até hoje, né, a gente é o que a gente tem e é o que se faz para fazer a prevenção do câncer do colo do útero. E não só a prevenção, né, ele detecta infecções pelo HPV, ele detecta lesões pré-cancerígenas, lesões em estágios iniciais ou até outros estágios. E por protocolo é coletado em mulheres de 25 a 65 anos. Sim. Se faz 2 anuais, em estando resultado normal, pode fazer trienal, certo? Agora, dependendo desse resultado, pode ser encaminhada para exame de mais complexidade, que é a colposcopia ou realização de uma biópsia dirigida, essas coisas. Aí você falou da notícia de ontem, DNA, né? Do DNA HPV. Por que isso, né? Frente às estatísticas que a gente tem, não é só Brasil, é global.
essas estatísticas não mudam no ranking aí do câncer do colo do útero ser o terceiro mais incidente na mulher, né? Então, esse dado é porque tem um dado muito triste, que é 82% dos cânceres de colo de útero são detectados em fase avançada. E tratar câncer de colo de útero em fase avançada é complexo, é desafiador, né? Então, isso é sinal do que o que a gente está fazendo hoje de rastreamento, prevenção, não tem surtido efeito na mortalidade, né? Então, eu falo né pra caramba, né? E assim, com isso, os estudos não param. Então não tem muita efetividade esse rastreamento, é isso? Tem sim. É que as pessoas precisam ir fazer. Porém, então, o teste DNA-HPV o teste DNA-HPV é uma novidade. Então, o estudo que o Dr. Júlio Teixeira, da Unicamp, fez com a população de Indaiatuba, não é de hoje, é que ele vai mostrando os dados conforme vão acontecendo. É muito promissor, tem outras cidades do Brasil participando desse estudo e é muito bom ter a nossa região envolvida nisso, certo? O teste DNA-HPV, ele também é chamado de genotipagem. Ele já existe, ele já está sendo feito, só que ele pode ser feito ou em clínicas ginecológicas privadas ou até em laboratórios. E estamos na expectativa do governo implantar isso no serviço público também, tá? Certo. Então acho que por isso que começou a aparecer na mídia, o pessoal saber, muito bacana isso. Parece que tem uma previsão que seja implantado ainda esse ano, de acordo com a reportagem. Né? É pra ser. Mas vamos assim, aguardar. Só pra gente entender na prática, de um jeito simples, como que funciona esse exame? Esse exame, a função dele é identificar a presença ou não do HPV. Então, a coleta dele é feita como a gente coleta Papa Nicolau mesmo. Coloca o espéculo vaginal, coleta a secreção ali do colo do útero, as células com a espátula e a escovinha e encaminha para o laboratório que vai fazer essa análise. E o que a gente pode esperar dele? Um resultado positivo, que significa que tem a presença do HPV, ou um resultado negativo, não tem presença do HPV. Em estando negativo, olha que legal. A pessoa vai poder fazer outro teste de rastreamento só dali 5 anos, né? E agora, estando positivo, vai depender do tipo de HPV que aparece para poder tomar conduta. Então, o 16 e o 18, o HPV 16 e 18, são os mais perigosos para desenvolvimento de câncer. Então, se detectou esses HPVs, já encaminha para uma colposcopia. A numeração se refere ao tipo de uma cepa do vírus, é isso? É isso, é o né? subtipo. Subtipo. É. Por isso que tem essa nomenclatura e essa numeração. E qual é o grande ganho com a presença desse novo exame de rastreamento na nossa vida? Ele antecipa em 10 anos o diagnóstico de um câncer de colo do útero. Olha que maravilha. É uma detecção mais do que precoce, então, né? Na verdade. Porque daí, em detectando, a gente vai ficar vigilante, vai ficar de olho e vai fazer de tudo para que a pessoa não desenvolva o câncer, né? Então, ele tem uma sensibilidade muito grande, uma eficácia muito grande, superando o Papa Nicolau. Mas, caso não seja detectada, a pessoa precisa ter os mesmos cuidados, fazer tudo. Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Agora, falando, desculpa, pode completar. Não, é que tem uma notícia interessante, porque a gente mora num país muito grande, com muita diversidade. E talvez esses números de baixa coleta de Papa Nicolau também se deva por conta de problemas de logística, né, no nosso país e de dificuldade de acesso à saúde. Imagina as áreas ribeirinhas lá, palafitas, no Amazonas, que vão aqueles barcos de saúde, né? Exemplifica bem, né? Você viu que os números do Norte e Nordeste são maiores, né? Então, existe a possibilidade desse teste ser feito com autocoleta. Vai ter um kit de autocoleta. Então, para quem quiser ou para quem tiver essa dificuldade, vai ser um jeito da gente conseguir, né? É um grande ganho. Estamos ansiosos para a implantação dele no SUS. Que bom, tomara que seja resolvido, né? Porque da mesma forma que existe a questão dignidade menstrual, que chama? Sim.
também faz parte desse mesmo raciocínio, né? O direito que a mulher tem de acesso à saúde, à sua saúde íntima, ao seu próprio corpo, que haja política pública nesse sentido, né? Com certeza. Antes da gente explicar sobre a importância da vacinação contra o HPV, faixa etária ideal para a administração, nós vamos a um breve intervalo musical e daqui a pouquinho a gente volta, então, para dar continuidade. Obrigado até o momento, já a gente volta, viu? Para você que ligou o seu rádio agora, hoje estamos falando sobre prevenção e conscientização sobre o HPV e câncer de colo de útero, com a doutora Cláudia Lacerda, que é ginecologista e obstetra. Até o momento falamos sobre a campanha Março Lilás, o conceito da conscientização, os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de colo de útero relacionado ao HPV. Também falamos sobre sinais de alerta que as mulheres devem observar que indicam a presença do câncer de colo de útero e ainda sobre mapeamento, rastreamento, detecção precoce do câncer de colo de útero, sobre o DNA HPV. E agora a gente volta para falar sobre a importância da vacinação contra o HPV, qual é a faixa etária ideal para a sua administração e também, eu acho que é importante a gente colocar que é feita em 3 doses dependendo da idade, não é isso, doutora? Como que funciona o esquema vacinal e o que as famílias devem saber sobre a adesão? Ótimo, Bruno, essa pergunta, muito bom. Falar de vacinação, falar de imunização é falar de prevenção primária, né? Então vamos primar por isto. E a importância de fazer a vacinação é se proteger contra, além de se proteger contra o câncer de colo do útero, é se proteger de outras manifestações que o HPV pode causar. E com as vacinas, se proteger dos subtipos das manifestações que eles causam. Hoje, o que a gente tem? Temos 2 tipos de vacina, é do mesmo fabricante. Temos a quadrivalente e temos a nonavalente, que é um pouco mais moderna. A quadrivalente é a que é oferecida no sistema público, no SUS, nos postos de saúde. Certo. Tá? E ela protege contra o vírus o 6, o 11, que são os causadores das verrugas genitais, o 16 e o 18, que são responsáveis por 70% dos cânceres de colo do útero, são os HPVs mais perigosos. A nonavalente já protege, além desses 4 tipos, mais 5 subtipos. Então, com isso, a gente temos ótimas vacinas, as 2 são maravilhosas. A nonavalente vai proteger em 90% do câncer e a quadri em 70%, o que são dados ótimos, né? O Programa Nacional de Imunização começou a oferecer essa vacina para as meninas em 2014. Aí foi sofrendo algumas mudanças de protocolo. Em 2017 começou a oferecer para meninas e meninos dos 9 aos 14 anos, em 2 doses, tá? Sim. Sendo uma depois em 6 meses. E agora, neste ano, em 2025, com uma situação em forma de resgate, está sendo oferecida para meninas e meninos dos 9 aos 19 anos. Sim. Então, quem não fez, já passou dos 15 até os 19 e precisa fazer pelo posto de saúde, pode ir lá e faça, tá? Entre os 15 e os 45, que isso tá em bula também, são 3 doses, tá? Fazendo em 1 ano. Então, 1 mês, 2 meses e 6 meses. Tem que ter essa frequência, fazendo, né? Eu, pelo menos, em até 1 ano fazer, tá? Certo. E o que a gente sabe hoje é que a eficácia é muito alta. A gente tem que pensar que, além de proteger do câncer do colo do útero, protege também das outras manifestações do HPV, né? E existem situações especiais também da vacinação, né, Bruno? Acho que é importante a gente falar aqui que pacientes imunocompetentes, HIV positivos, transplantados, os pacientes oncológicos, as vítimas de abuso sexual e usuários do PrEP, eles podem fazer no sistema público até os 45 anos. No privado existe a nonavalente, não existe mais a quadri, tá? Perfeito.
Complementando o que você perguntou sobre aí a adesão, o que as famílias devem saber, é que hoje, infelizmente, a adesão ainda é muito baixa. Então, vamos tentar colaborar com a Organização Mundial de Saúde, que está com uma meta a ser cumprida até 2030. Dos 90, 70, 90. O que é isso? 90% das meninas até 15 anos vacinadas, 70% das mulheres entre 35 e 45 anos tendo feito um exame de rastreamento contra o câncer do colo do útero e 90% de lesões precursoras do câncer ou câncer invasivo em tratamento. Acho que a gente pode ajudar nesse número, né, Bruno? Sem dúvida. Muitas famílias ainda têm receio de vacinar seus filhos contra o HPV, acreditando que a vacina incentiva a vida sexual precoce, né? Acho que a senhora pode desmistificar essa ideia, esclarecer que a vacina é preventiva, não é isso? Para que no futuro, então, aquele jovem, aquela criança possa estar protegido, quando ele for efetivamente, ou ela, iniciar a vida sexual. Correto? É isso, né? Muito importante falar disso, muito correto. Prevenção é tudo. Eu acho que a gente pode pensar em outras vacinas que a gente faz nas nossas crianças, né? Tem a da hepatite B, por exemplo, faz assim que nasce. Você não vai esperar a criança ter a chance de pegar hepatite B, meningite, o que for para fazer a vacina, né? Algumas vacinas protegem mesmo de a gente não desenvolver a doença. Outras amenizam, né? Sim. Mas então acho que tem que pensar que a questão é muito mais imunológica do que questões essas sociais, né? A criança tem um sistema imunológico que ela reage muito melhor à vacina do que a gente, né? Do que os adultos e tudo mais. Então, quanto antes, melhor. E fazer a vacina antes do início da vida sexual vai proteger muito mais, porque é aquilo que a gente tinha falado no começo, que a contaminação do HPV ela é muito alta, ela é muito grande, 80% das mulheres um dia vão ter contato com HPV. Então, se puder estar vacinada antes da possibilidade do contato, melhor, né? Eu não gosto muito dessa hesitação vacinal aí, porque é uma ameaça crescente aos programas de imunização nacional, né? E para mim o grande problema é a falta de informação mesmo, a educação continuada, é isso, né? Então, pensar, vocês pais aí que estão com receio, pensar que a questão da imunidade é muito importante e fazer na criança não é isso que vai incentivar o início da vida sexual, né? Uhum. Quais dúvidas, assim, que a senhora recebe dos pacientes, das famílias, em relação à vacinação contra o HPV? No seu convívio, tanto no atendimento público quanto no particular? Bacana. Quais são as dúvidas mais reincidentes, digamos? Não, bacana. Em relação à vacina, já falei pra vocês, a gente já comentou que existem 2 tipos, né? Então, tem pacientes que me perguntam, mas doutor, eu já fiz quando eu era adolescente a quadrivalente no postinho de saúde, eu posso fazer agora a nonavalente? Porque sabe que protege mais, né? Pode sim. Só tem que, assim, ter a certeza que passou 1 ano da última dose da vacina da quadrivalente, pode fazer o esquema vacinal da nona. Outra pergunta, que é muito comum, né? Adianta eu vacinar depois de eu ter tido relação sexual, ou já ter tido HPV, ou tratado de algum jeito? Enfim, falamos muito de fazer a prevenção e fazer na idade ou antes da vida sexual começar. Mas existem estudos off-label, né? Mostrando grandes benefícios nas pacientes no que toca a evitar recidivas, né? A volta de lesão e tudo, e até melhorando para não ter uma progressão evolutiva à doença. Então, vale vacinar? Mesmo já tendo tido, ou mesmo já tendo relação, vale vacinar. Outra questão que eu acho que é meio parecida com aquela dos pais que têm medo de vacinar as crianças. Mas eu não preciso vacinar. Não é nenhuma pergunta. Geralmente elas vêm afirmando. Eu não preciso vacinar porque eu tenho um relacionamento estável. Não a pessoa confunde, né?
as coisas, assim, digamos. Mas eu acho que é uma questão de educação, de cuidado mesmo com a saúde, porque o vírus, ele é um vírus muito comum e ele pode permanecer latente por anos. Então, sempre há risco de exposição. Então, a vacina vale sim. Para a gente quase encerrar, que a gente está com o tempinho um pouco apertado, quais são os efeitos colaterais, se é que eles existem, né, da vacina contra o HPV, e falar sobre a segurança, reafirmar, né, para meninos e meninas. Ótimo, a vacina contra o HPV, ela é muito segura. Ela é feita por proteínas virais ou partículas semelhantes ao vírus. Ela tem uma segurança muito grande. Ela não existem estudos relacionados a nenhum desenvolvimento de doença autoimune, como já foi aventado aí no passado. O que pode acontecer com a vacinação são os efeitos que eu não digo nem colaterais, né? São efeitos adversos, que é dolorimento no local da vacina, edema, às vezes pode dar dor de cabeça, geralmente febre, toda vacina. Né? Então ela é muito segura, gente, muito segura. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem de conscientização para os nossos ouvintes em relação à importância da vacina, né, sendo uma poderosa ferramenta de prevenção, e o cuidado com a saúde que deve ser contínuo, né? Maravilha. Vamos procurar ter informações corretas, informações de qualidade, acessar o site do próprio governo, ou o HPV pode acontecer, também é uma informação boa. Cuidado com as fake news, né, Bruno? E também procurar sempre ajuda, os serviços de saúde, os tratamentos são individualizados. E eu tenho certeza que vocês agora são disseminadores de informação melhores do que quando iniciaram. Com certeza. Ouvir essa entrevista. Então, pensar que o HPV é uma infecção sexualmente transmissível, o incentivo do uso do preservativo, tudo bem, ele pode não prevenir 100% o HPV, mas previne muito outras IST e está tudo relacionado. Mas o que eu costumo falar muito para meus pacientes se cuide e cuide do outro, da pessoa que está com você, ou dos relacionamentos que você tiver, né? Então, use camisinha sim e conversem. Seus pais conversem com seus filhos, incentive a vacinação, dos filhos dos amigos também, conversem sobre a sexualidade, tem que conversar, tem que ser um assunto aberto, cada um na sua idade com o seu entendimento, né? Doutora Cláudia Mota Assis de Lacerda, ginecologista, obstetra, muito obrigado pelo seu tempo, pelas informações valiosas que a senhora nos concedeu. Foi um prazer ter lhe conhecido. Mais uma vez, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Que bom estar com vocês nesse momento.